nosso Senhor Jesus Cristo e sua Mãe Maria Santíssima. Para sempre sejam louvados. Nós entramos no mês de outubro, é chamado o mês das missões, e é um mês muito importante, né, para que a gente possa refletir sobre esse chamado que Deus tem para nós de sermos testemunhas no mundo. Ontem na Santa Missa, eu dizia que terra de missão é o lugar onde eu estou, né? Não, nós muitas vezes temos esse certo preconceito em relação à missão, porque achamos que é para grandes pessoas, né, os sacerdotes ou a vida consagrada, ou para alguém que de repente deixou a sua casa, a sua família e foi para um lugar distante, né? E na verdade é o lugar onde eu estou. A minha casa pode ser um lugar de missão, a minha igreja, a minha comunidade, as ruas por onde eu ando, porque é onde eu estou, é o lugar onde eu devo testemunhar. E hoje, de um modo especial, dentro da nossa liturgia, a igreja nos convida a refletir sobre o nosso anjo, o anjo da guarda. Uma realidade que, infelizmente, muitas pessoas deixaram esvaziar, né? Uma doutrina que as pessoas muitas vezes já não têm mais a consciência da existência. Os anjos, de fato, existem, né? As realidades espirituais e corporais foram criadas por Deus e esses seres, esses puros espíritos, também foram criados por Deus com uma finalidade, a finalidade do serviço, a finalidade de contemplar a face de Deus e nos ajudar a adentrar o mistério de Deus. Eles podem nos guardar, nos defender, porque assim foi dado a eles essa missão, né? E é muito bonito a gente começar o mês missionário pensando que não estamos sozinhos na nossa missão. O nosso anjo da guarda foi nos dado também para ir à nossa frente, assim como diz a primeira leitura tirada do livro do Êxodo. Vou enviar um anjo que vá à sua frente, que te guarde pelo caminho e te conduza ao lugar que te preparei. Deus falava para Moisés, né, e ao mesmo tempo nos convida a esse entendimento. Muitas pessoas tentam esvaziar esse conceito como se fosse apenas uma ideia para explicar coisas que não se pode entender com a razão. Mas, na verdade, o Senhor nos deu os seus anjos. As Sagradas Escrituras estão repletas de exemplos, repletos de exemplos a respeito dos santos anjos. O próprio Senhor foi consolado pelos anjos quando estava na condição de ser tentado no deserto. E também nos últimos momentos de sua vida, quando estava no Horto das Oliveiras. Foram os anjos que o consolou. Uma das tentações que Satanás faz com Jesus é exatamente essa. Não está escrito no Salmo que Deus dará ordem aos seus anjos para que os seus pés não se esbarrem em alguma pedra? Exatamente porque os anjos estão a serviço, né, do Senhor, e está a serviço também daqueles que são seus protegidos. A doutrina sobre o anjo da guarda é muito simples, tão simples que para entendê-la precisamos ser como crianças. É muito mais fácil que uma criança tenha a experiência com o seu anjo da guarda por causa de sua pureza do que muitas vezes nós adultos, que ao longo de nossa vida perdemos a pureza e assim se ofuscou a nossa visão espiritual. As crianças, com certeza, têm a possibilidade de ver, se não fisicamente, pelo menos pela fé, a presença do seu anjo e de ter intimidade. Padre Pio nos dá muitos exemplos, né? Tem até um livro muito interessante que diz, né, do Padre Pio, uma frase que ele dizia sempre, né? Envia-me o teu anjo, né? E esse livro nos faz entender a existência das realidades, desses seres espirituais que muitas vezes nos solicitam sempre para o bem, né? Que nos solicitam a dar passos, a caminhar na presença do Senhor, né? E nos faz ter intimidade. Eu não sei, parece que
a oração do anjo da guarda, ao longo do tempo, se tornou uma oração infantil. Muitas vezes nós temos até vergonha de rezar a oração do anjo da guarda, como se fosse algo relacionado a uma fábula, ou algo que pudesse talvez consolar a nossa vida enquanto éramos crianças. Mas não. A oração do anjo da guarda é importante, ter intimidade com o nosso anjo da guarda é super importante, viver essa fé, né, que a igreja nos coloca. O catecismo também está muito claro, falando sobre a existência dos seres espirituais. Portanto, eu digo como que uma exortação ou talvez uma convocação. Voltemos novamente para a essência da nossa fé. Não deixemos passar coisas importantes a custo de repente, parecermos ridículos quando nós professamos a nossa fé na existência dos santos anjos. Não somos, porque Deus nos deu de fato um anjo, um amigo, alguém que está ao nosso lado, que nos protege, que nos guarda, que nos livra muitas vezes de todos os perigos. Só precisamos tomar um cuidado para que nós não responsabilizemos demasiadamente o nosso anjo e tiremos de nós a responsabilidade de continuar caminhando na liberdade e fugir das ocasiões que nos levam para o pecado, para o mal e para a morte. Nosso anjo nos solicita, ele nos conduz, ele nos inspira, e quanto mais temos intimidade com o nosso anjo da guarda, mais ele nos leva para o caminho de Deus. Mas não nos deixemos enganar também, achando que por termos um anjo da guarda, estamos livres de todos os perigos. Devemos, com a nossa liberdade, também caminhar para junto de Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.